Olá, pessoal. Bom, a gente vai iniciar nossa aula hoje conversando um pouco sobre os disjuntores para HVDC, né? Eles são disjuntores que têm uma certa peculiaridade com relação aos disjuntores que nós já conhecemos, empregados em corrente alternada. Mesmo os disjuntores de média e alta tensão, né, que são disjuntores especiais, eles diferem bastante dos disjuntores para HVDC. Inerentemente, os disjuntores para HVDC, eles já pressupõem que eles operam a altas tensões, né? Porque os sistemas HVDC, MVDC, LVDC, ou seja, sistemas de transmissão em corrente contínua a alta, a média ou a baixa tensão, né? Esses dois últimos menos comuns, né? Hoje em dia nós temos alguns trabalhos, né, saindo sobre os sistemas LVDC, né, os sistemas de transmissão em corrente contínua a baixa tensão, trabalhos acadêmicos, né, onde você tenta reproduzir em laboratório esses sistemas, e temos mais trabalhos escritos para média tensão. Mas a grande maioria dos trabalhos, né, é para realmente ainda para alta tensão. Mas mesmo assim, os sistemas de HVDC, né, que utilizam naturalmente os disjuntores para HVDC, ou seja, para corrente contínua, esses disjuntores eles têm muitas particularidades com relação aos seus primos, digamos assim, aplicados para a transmissão em corrente alternada. Então, o grande problema, a grande questão, né, que diz respeito aos disjuntores aplicados à corrente contínua, naturalmente é o fato de a corrente nunca passar por zero, né? É uma corrente que geralmente ela é composta por duas parcelas, né? Uma parcela contínua, puramente contínua, né? Um valor médio, diferente de zero, e uma oscilação, alguma oscilação sobre esse valor médio, né? Mas ela não passa por zero. Esse é o grande fator, né, de dificuldade para que você possa interromper essa corrente na necessidade de sua interrupção por ocasião de uma falta. Vocês estão vendo nessa figura, pessoal, um esquemático simples, tá certo? De um sistema HVDC, onde nós temos o ponto de acoplamento comum em CA, do lado esquerdo, aqui indicado por essa seta. E nós temos vários elementos, componentes do sistema de uma estação HVDC, como esse caso aí, né? No caso aqui nós temos a opção foi por uma estação HVDC baseada em VSC, ou seja, ela utiliza como semicondutores os IGBTs, né? Então estamos sendo representados por essa caixinha aqui. Mas nós temos algum detalhamento, né? Temos aqui os filtros, né? Filtragem CA, temos filtro CC, tá certo? Temos reatores de alisamento, né? Transformadores, resistores de pré-inserção, os disjuntores do lado CA. Então, quando nós trabalhamos com os sistemas HVDC, né, a gente sempre vai se deparar com bastante componentes, bastante elementos. Aqui ainda faltam alguns elementos, tá certo? Aqui a gente também tem eletrodo de aterramento, mas aqui ainda faltam alguns elementos, como por exemplo o supressor de surto de tensão, né, ou conhecido como, mais popularmente, como para-raios, né? Os para-raios eles exigem tanto do lado CC quanto do lado CA, e eles não estão presentes, não estão representados aqui nessa figura. Okay? Então aqui, de acordo com a numeração do lado esquerdo, você consegue observar disjuntor, resistor de pré-inserção, filtro harmônico, né, do lado CA,
filtro para alta frequência também do lado CA, transformador de interface, filtro harmônico do conversor, tá certo? A unidade HVDC, os capacitores do HVDC, né? Ramo de aterramento do neutro, reator de alisamento, né? Cabo, né? Esse 15 aqui, um cabo utilizado em HVDC, um cabo especial com relação aos cabos utilizados no sistema CA, a gente já falou um pouquinho deles em outros vídeos. Enfim, então aqui a gente tem uma ideia, ainda que simplória, dos elementos que compõem um sistema, uma estação HVDC, uma estação conversora HVDC. Mas hoje a gente vai falar especificamente dos disjuntores, né, aplicados em sistemas HVDC. Então, diferenças básicas entre os disjuntores CC e os disjuntores CA, né? Então, a função principal dele continua sendo interromper a corrente, uma corrente de falta, né, no circuito ao qual ele está instalado. Aconteceu ali uma falta e o disjuntor está ali como elemento de proteção, ele está ali para atuar quando dá ocorrência, né, de uma falta no sistema. Seja ela uma falta devido a um curto-circuito, né, por ocasião de alguma manobra, né, ou seja, uma corrente alta que pode ser interpretada como um curto-circuito, seja essa falta ocasionada por um problema, por uma falha, né, provocando um curto-circuito, ou mesmo por ocasião de uma descarga elétrica, né, na rede. Então, todos esses exemplos, eles podem desencadear uma corrente, né, alta, onde esse elemento de proteção, disjuntor, ele pode encarar como uma corrente de falta e você vai ter a necessidade da atuação desse elemento. Como falei anteriormente, é mais fácil para um disjuntor CA atuar do que para um disjuntor CC. Por quê? Porque o disjuntor que atua com corrente alternada, naturalmente essa corrente ela passa por zero. Ok? Então, se ela passa por zero, naquele momento, o sistema ele tem uma maior facilidade para atuação, para o bloqueio dessa corrente, ou seja, em última instância, para a abertura de seus contatos. O que não ocorre no sistema CC. A corrente de carga, ela nunca passa por zero. Então, o que acontece quando dá a ocorrência de uma falha? Eu tenho que, dentro do meu elemento de proteção, dentro do meu disjuntor, provocar, tá certo? Essa passagem da corrente por zero. Eu tenho que criar uma corrente, eu tenho que gerar uma corrente que seja uma corrente em oposição à corrente de carga, no sentido desta corrente que eu estou criando, né, através do meu sistema. Eu ainda não sei como, a gente vai discutir aqui ao longo da nossa aula. Ela, no final das contas, a resultante entre a corrente da carga e a corrente que eu criei, né, em oposição à corrente da carga, essa resultante ela passar por zero. A partir do momento que ela passou por zero, aí fica mais fácil eu abrir os contatos do meu disjuntor CC, certo? Disjuntor para corrente contínua. Okay? Então, basicamente, a ideia por trás da operação de um disjuntor de corrente contínua, ou que atua em corrente contínua, em sistemas de corrente contínua, é essa ideia. Ele trabalha com essa filosofia. Bom,
A simples abertura dos contatos do disjuntor não é suficiente para interromper a corrente. Na grande maioria das vezes, um marco será formado entre os contatos por onde a corrente continuará a fluir. Né? Geralmente isso acontece para quaisquer sistemas, seja ele CC ou CA. No circuito CA, a corrente passa por zero 2 vezes a cada ciclo, então isso acaba tornando mais simples essa abertura. E além disso, você terá outros mecanismos para a extinção de arco. Por exemplo, um disjuntor de média, né? No disjuntor de média você vai ter ali os elementos isolantes, né? Ele pode ser um elemento baseado em óleo mineral. E aí antigamente você tinha os disjuntores, né? GVO, a grande volume de óleo, você tinha ali um disjuntor onde ele tinha um reservatório, você pegava ali 10, 12 litros de óleo mineral. Aí depois a ciência evoluiu um pouco mais e esse óleo passou a ter uma melhor qualidade do ponto de vista da isolação. E o que acontece? Acontece que você conseguiu diminuir esse volume de óleo. Então você passou a ter ali 20% do que você tinha. Então você passou a trabalhar com, digamos, disjuntores a pequeno volume de óleo, com 1 litro, 2 litros, né, de óleo mineral. E aí depois tem outros elementos, né? Tem outros tipos de disjuntores. Então tem disjuntor cuja isolação é uma isolação a vácuo, ou cuja isolação é uma isolação a gás, né? SF6, um disjuntor hoje bastante comum e famoso, igualmente famoso, né? E tem uma grande capacidade de isolação. Né? Esse gás é um gás que não é combustível, não tem cheiro, etc. E não é prejudicial. Então ele se comporta muito bem, né? Fazendo o papel de isolante, né? O SF6. E tem, por outro lado, também os disjuntores cuja a isolação é a vácuo. Esses daí são disjuntores que permitem um rearme mais rápido, tá certo? Então, se você for tratar na escala, né, de velocidade para você rearmar o sistema, o melhor que tem, né, é o disjuntor a vácuo. Depois você tem o SF6 e, por último, os disjuntores que tem ali fluido, né, fluido líquido como isolante. Certo? Esses daí são os mais lentos, não resta dúvida. E em alguns casos, o tempo de rearme é tão longo, né? Ele é tão lento que você nem utiliza para determinadas classes de aplicações. Muito bem. Mas a gente está falando aqui, isso aqui foi só um parênteses para tratar um pouquinho dos disjuntores CA, uma vez que a gente está meio que comparando esses disjuntores CC e os disjuntores CA, certo? Os primos, né? Por assim dizer. Aí ele fala aqui no último ponto o seguinte: estes instantes, a passagem da corrente por zero, devem ser aproveitados para a extinção do arco, através de seu resfriamento e afastamento da região dos contatos, de tal maneira que o mesmo não se reacenda em virtude da tensão de restabelecimento transitório, TRT. Até passei o material aí para vocês, darem uma lidinha quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. Aí ele fala que será impressa nos terminais dos contatos do disjuntor pelo sistema. Então, basicamente, quando você tenta abrir os contatos de um disjuntor, o que vai acontecer é isso. Olha só, você tem aqui a tensão restabelecida, você tem a corrente de falta, a corrente super alta, você vai tentar abrir os contatos, tá certo? Mas por ocasião de que você tem sempre bastante indutância no sistema, você vai ter problema em abrir essa chave. Por quê? Porque pela lei de Lenz, vai surgir sobre esses contatos, né, no ponto de abertura, uma força, né,
chamada contraeletromotriz, é uma força no sentido tal que ela tenta manter essa corrente. Né? É por isso que em alguns momentos, em alguns casos, ela fica tão alta que ioniza aquela região e você tem a abertura do arco, que é um caminho alternativo por onde a corrente continuaria fluindo. Tá certo? Aí o que acontece? Vai se estabelecer uma tensão chamada de essa TRT, tá certo? Essa tensão de restabelecimento transitório, ela vai aparecer e ela vai aparecer sobre o elemento de abertura, sobre os contatos do disjuntor, e ela pode ser tão alta a ponto de danificar ou mesmo reacender algo. Aqui a extinção já estava, olha só, a tensão do ar, aqui você já está na iminência de abrir os terminais, mas essa tensão ela vai como que um último suspiro, ela aparece, né, surge uma tensão violenta sobre os terminais, tentando manter essa corrente. Então, em última instância, o que pode acontecer é a reativação desse arco e, em muitos casos, o dano permanente, ou seja, a completa destruição desse disjuntor, a completa destruição dos terminais dos contatos desse disjuntor, tá certo? Então, isso é um problema bastante sério. E aí, aqui, já naturalmente acontece isso. E aí você começa a necessitar, tá certo? Você começa a necessitar de elementos capazes de fragmentar esse arco. Aí você tem várias técnicas que são implementadas nos disjuntores, né? Especialmente CAs. E, por exemplo, para dar um exemplo bem próximo a gente, né? Se você abrir um disjuntor, um mini disjuntor, né? Esse que tem em casa mesmo, né? Para uso residencial, um mini disjuntor para baixa tensão. Se você abrir esse mini disjuntor, você vai ter você vai ver uma câmara ali, tá certo? Que parecem várias aletas. Ali nada mais é do que uma câmara de extinção de arco. Então você está fragmentando o arco. Ali é uma ferramenta que ele utiliza para evitar essa TRT e a destruição do disjuntor, tá certo? Então, para cada classe de aplicação, você procura ferramentas que você possa inserir ao seu produto, no caso aí o disjuntor, capaz de lidar com as situações. E, claro, em uma maior instância, em um disjuntor aplicado à média ou à alta tensão, você tem outros mecanismos. Muito bem, então vamos seguindo aqui com a nossa com a nossa explicação sobre os disjuntores, né? Os disjuntores CC, mais especificamente. Então ele diz, a interrupção da corrente contínua é mais fácil, a interrupção da corrente contínua é mais difícil, pois não existe a passagem natural pelo zero de corrente. Desta maneira, o disjuntor CC deve conter dispositivos apropriados que façam com que a corrente seja forçada para zero, antes da interrupção, tá certo? Aí a gente vai começar a discutir alguns métodos, mas não se enganem, eles são basicamente erguidos sobre aquela mesma filosofia. Tentar simular ou criar uma corrente em oposição à corrente de falta, para que na resultante dessas correntes eu tenha a passagem pelo zero, eu tenha a diminuição da corrente de falta e a passagem natural não, forçada pelo zero, e aí facilitando o processo de abertura de contato do disjuntor, certo? Então ele diz, olha, o método básico consiste em produzir uma tensão contrária e superior à tensão do sistema. Isso aqui é um primeiro método, né?
A diferença entre as duas leva a corrente para zero. E esta tensão contrária pode ser decorrente da formação do ar entre os dois contatos do disjuntor durante o processo de abertura. Então, venho aqui. Tenho aqui a minha fonte, certo? Minha carga. E aqui, olha só, aqui é uma fonte DC. E eu vou promover a abertura desse arco. Vou promover a abertura desse arco. Aqui vai se estabelecer uma tensão que eu chamei de UA. É aquela tensão que se estabelecerá em virtude de eu estar querendo, abrindo esse ar, né? Em virtude de a minha ação de abertura desse ar, surgirá uma tensão que eu chamei de UA, essa tensão do arco elétrico. Tenho aqui o D, que é a tensão do sistema, tenho aqui uma carga indutiva e a minha corrente estabelecida. Bom, a energia nesse sistema aqui, ela é calculada através dessa 1 meio de L ao quadrado, e D ao quadrado, no caso, a corrente de carga, que multiplica essa relação aqui das tensões, ó, o A menos o D. Ok? Muito bem. Então, vou seguindo aqui com a vida. Aí, o que eu tenho? Olha só. Se eu desejo abrir esse arco, a equação que vai reger esse circuito aqui é aquela que eu mostrei ainda há pouco. Ou seja, L di dt é igual, ou seja, a tensão sobre a indutância é igual à diferença de tensão entre os terminais da indutância. Simples assim. Só que a tensão, a diferença de tensão entre os terminais dessa indutância, o D por um lado, o A por outro, sendo igual a L di dt, tirei o valor de di dt, ou seja, isolei o di dt por um lado aqui. E aí eu digo, olha, quando o A for maior do que o D, naturalmente, essa derivada será negativa e essa corrente tende a cair. Opa, aqui já tenho alguma coisa para pensar. Então, basta eu criar, e naturalmente essa tensão será criada, né, em virtude da abertura do meu disjuntor. Então, essa tensão, em sendo essa tensão maior do que a tensão do próprio sistema, eu faço essa corrente para ir para zero. Se essa corrente vai para zero, eu consigo abrir o meu disjuntor. Muito bem. Por aí, até aí tudo bem. Mas a questão é que a gente vai já esbarrar numa questão tecnológica. Olha só. Vamos imaginar que a tensão estabelecida do sistema, tensão da fonte, o D, tem esse valor vermelho aqui. Ela é constante. Se você pensar nos sistemas atuais de HVDC, essa tensão é altíssima. A gente está falando aqui de 500 kV, 600 kV, 800 kV. Tá certo? E a tensão do arco que eu tenho que gerar ainda é maior do que isso, para poder forçar essa corrente a cair para zero e eu promover a abertura dos contatos desse disjuntor. Vou esbarrar numa questão tecnológica nesse ponto. Por quê? Porque fica muito difícil, até em termos de segurança, você trabalhar com esse nível de tensão dentro desse elemento protetor, dentro desse disjuntor. Tá certo? Então você precisa de isolação muito elevada, tornando esse elemento altamente caro, né? Proteção, eu estou falando também de proteção de vidas, ok? Manuseio desse elemento. Então, a gente está falando de eu esbarrei aqui numa questão tecnológica. Então, tecnologicamente, eu estou limitado, né? Os níveis de tensões envolvidos são muito altos. Então, eu já vou essa ideia, ela tem sentido, porém, tecnologicamente ainda não é possível trabalhar com essa ideia. Então, vou partir para outras coisas, tá?
partir para outras possibilidades. Então, aqui só para a gente sintetizar. Enquanto a tensão do arco nos disjuntores de CA é mantida tão baixa quanto possível, neste tipo de interrupção de circuito CC, a tensão do arco precisa ser maior que a tensão da fonte. Este fato leva à necessidade de dissipação de energia. A necessidade de alta dissipação de energia para os circuitos de alta tensão torna a aplicação deste princípio na prática não atrativa de ser empregada para os disjuntores CC. Ou seja, nós estamos tecnologicamente limitados em utilizar essa ideia. Então vamos partir para outras possibilidades. Então eu tenho outras possibilidades. O que seria? Ora, seria eu pensar num disjuntor CC e aí eu vou lançar mão de uma ferramenta atualmente bastante interessante, bastante usada no sistema de potência, que é a eletrônica de potência. Com o desenvolvimento da eletrônica de potência, eu posso aplicá-la em diversos cases, né? Então, diversos tipos de aplicações. Posso utilizá-la para diversos tipos de aplicações. E uma delas é esse daqui. A gente vai tentar fazer isso. Então, olha só, eu vou trabalhar agora com 3 caminhos alternativos. Então, eu vou ter ali... eu pensei nessa ideia aqui, tendo 3 caminhos alternativos para que eu possa usar uma ferramenta que consiga promover mais facilmente a criação dessa corrente em oposição à corrente de falta que atravessa o disjuntor CC. Então, são necessários pelo menos 3 ramos em paralelo. Antes do processo de interrupção, a corrente ID passa totalmente pelo disjuntor de comutação. Então, aqui eu vou criar 3 caminhos e eu vou batizar. O primeiro deles eu chamei de disjuntor de comutação, segundo, circuito de comutação e o terceiro, circuito de energia. Como é que vai funcionar isso aqui? Certo? Aí ele diz, este é um disjuntor convencional de corrente alternada. Então, eu tenho aqui um disjuntor convencional. Ok? Disjuntor convencional. Essa aqui é uma solução onde eu vou ter um disjuntor CC, mas eu posso até chamar de disjuntor HVDC híbrido. Existem algo, por exemplo, a ABB, ela chama o seu disjuntor, né, HVDC, disjuntor HVDC híbrido, né, porque ele tem ele é parte eletrônica, parte eletromecânica, tá certo? Então, ele também traz conceitos, né, dos disjuntores CAs, então ela chama uma solução híbrida, não é totalmente eletrônica de potência pura, tá? Então tem vários módulos como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui temos 3 módulos. O disjuntor da ABB, que ele já está aí no mercado, né, há algum tempo, ele também é baseado nessa ideia, né? Então olha só, primeiro, disjuntor de comutação, né? Como o texto está falando, é um disjuntor convencional para corrente alternada. Depois tem um elemento do circuito de comutação, né, o módulo do circuito de comutação, e o terceiro módulo é o circuito de energia. Então vamos adiante. Ele diz o seguinte, olha, na abertura, a tensão do arco através dos contatos faz com que o circuito de comutação, aqui no primeiro módulo, né, seja conectado através do disjuntor de comutação. Esse circuito é composto de capacitores e indutores, cuja finalidade é criar um zero de corrente, transferindo a corrente principal para este ramo. Então, voltando, eu tenho aqui a corrente totalmente fluindo por esse elemento aqui. Aconteceu a falta, então eu já ligo aqui o circuito de comutação. Esse circuito de comutação, na verdade, ele vai ter a função, geralmente é um circuito ressonante, né, baseado em indutor, resistor, capacitor e chave. Ele vai criar uma oscilação de corrente que em algum momento essa oscilação vai estar contrária à corrente I1, a corrente que flui pelo disjuntor de comutação, e vai fazer uma oposição a essa corrente, tá certo?
jogando essa resultante para zero. A corrente continua fluindo agora através do circuito LC. Esse circuito LC que eu estou falando é justamente o circuito de comutação, né? aquele módulo do meio, aquele módulo que está ali no meio, o segundo módulo, altamente capacitivo, leva ao surgimento de alta tensão através do disjuntor. Quando esta tensão alcança um determinado valor, o circuito de energia entra em operação, de forma a absorver a alta energia decorrente desse processo. Então, esse elemento aqui de energia, na verdade, é um dissipador de energia. Então, poderia associá-lo com parte resistiva e também para-raios, né, para conter surtos de tensões que possam ocorrer nesses elementos que estão em paralelo, né, com o objetivo de proteção mesmo contra surtos, né, porque se as tensões ficarem muito elevadas, você pode ter a destruição de algum desses elementos. Muito bem, então você agora tem uma solução mais completa, né? Uma solução mais completa. Então você tem um disjuntor convencional, você tem um circuito que você chama de circuito de comutação, né? Que é feito através de elementos passivos e chave, né? Você tem alguma eletrônica de potência envolvida ali, e ali é um caminho alternativo para gerar a oscilação de corrente. E essa oscilação flui no sentido contrário à corrente de falta, jogando a restante dessa corrente para zero. Mas você precisa dissipar energia, porque a energia envolvida é muito alta. Então você tem um terceiro elemento, que seria o elemento ali o circuito de energia, tá certo? Que ali você vai ter elementos de dissipação e também vai ter elementos de proteção contra surtos de tensões. Muito bem. Então, esse método seria também uma solução mais ou menos básica, onde você pode agora, através dessa ideia, né, desses três circuitos, promover ou pensar em um aprofundamento a mais, um nível de detalhamento maior, tá certo? Você pode utilizar essa ideia que a gente viu ainda há pouco como base, né? A gente diz, olha, métodos para criação dos zeros de corrente. Então, eu vou criar os zeros de corrente, né? É basicamente aquele elemento central que eu falei para vocês do circuito de comutação, falei ainda há pouco. Então, você pode, olha, autooscilação. Autooscilação é justamente quando você tem ali os elementos ressonantes, né? Você vai ter a autooscilação provocada por esses elementos, né? Basicamente capacitores e indutores. Você tem auxílio de chaves e resistores para dissipação de energia. E você também injeção de corrente inversa. Aí você precisa de um pouco mais de eletrônica de potência para gerar essa corrente também, né? Então são duas possibilidades, né? Então, princípio da autooscilação, o que seria? É uma corrente oscilatória em que a amplitude aumenta gradativamente, é gerada pela interação entre as características negativas do arco do interruptor e o circuito LC em paralelo. Essa corrente oscilatória é superimposta à corrente contínua, criando zeros de corrente, né? É basicamente a ideia que a gente já vinha tratando, tá certo? Até então. E a ideia é por aí, olha só. Injeção de corrente inversa, né? Um capacitor pré-carregado é descarregado através de um reator, formando uma corrente oscilatória IC, que superimposta à corrente contínua, e D cria os zeros. Esse sistema permite a interrupção de altas correntes. Então você tem as duas possibilidades, né? A possibilidade do circuito de autooscilação. Então aconteceu a falta, ele automaticamente vai gerar a oscilação de corrente no sentido contrário, para a partir daí gerar os zeros. E você pode ter a injeção de corrente inversa, que é uma outra metodologia onde você já tem um capacitor pré-carregado. A diferença entre essas duas técnicas é porque você vai ter um capacitor pré-carregado que já tem tensão ali. Essas tensões podem ser bem altas. Então, mais uma vez, você pode ter esbarro, tá certo? Você pode ter limitação da parte tecnológica, ok? Com relação à proteção, isolação e etc. Muito bem, mas as metodologias são estas, que estão postas aí para vocês. Aí que eu vou falar um pouco, ok?
sobre alguns exemplos, né, que você pode encontrar na literatura, também baseado nessas ideias que a gente discutiu ainda há pouco. Sempre baseado nessa ideia de 3 caminhos alternativos ou mais, né? Depende da tecnologia, tá certo? A grande verdade é que os fabricantes, eles não abrem 100% a sua tecnologia, eles contam o que eles acham que devem contar e eles não contam muito. Então a gente tem uma ideia, né, de como é que opera cada um dos disjuntores, por exemplo, aqui a gente está tratando de disjuntores CC, né, de determinados fabricantes, mas você não sabe 100% como é que é a operação dele, porque isso é segredo industrial, né, cada um tem o seu. Muito bem. Então, seguindo aquela filosofia, nós temos três caminhos, né? Primeiro, um disjuntor clássico. Segundo, o circuito de autooscilação. E o terceiro, o elemento de proteção ou dissipação, né? Esse elemento de proteção aí, esse A, aí seria por exemplo, um para-raio, tá certo? Para-raios associado à parte resistiva. Aí você tem ali também indutor, capacitor, resistor para a descarga desse capacitor, quando for o momento apropriado, e interruptor, né? E chave, tá? Então, basicamente, você vai criar, você vai ter uma falha, uma falta, tá certo? Você vai ter uma falta, a corrente vai circular por aqui, esse elemento vai querer abrir, não vai conseguir, tá? Vai querer abrir, não vai conseguir. Por ele tentar abrir e não conseguir, vai aparecer uma tensão aqui sobre ele, ok? E eu vou ligar essa chave. Aí esse circuito aqui, ó, vai começar a oscilar. E esse circuito oscilando, né, ou seja, havendo a troca de energia entre esses elementos aqui, ó, ok? Troca de energia entre capacitor e indutor vai fazer com que surja uma corrente em oposição à corrente de falta, fazendo com que os zeros sejam criados. E esse elemento aqui vai tentar absorver os surtos de tensões, tá? Então, basicamente, a ideia seria essa. Ok? Então, é o mesmo, eu vou passar adiante, né? Se vocês forem observar, tá certo? O que está explicado aí é basicamente o que eu falei para vocês, certo? Aqui, destacando aqui os elementos para-raios, a gente chama aqui até de varistor. Eu nem gosto muito de utilizar essa palavra do varistor, porque o varistor é mais para circuito de baixa tensão, né? Aqui a gente está falando de circuito de alta tensão, acho que a nomenclatura mais adequada é o para-raios mesmo, certo? Ele usa aqui varistor só para você fazer uma associação. Não achar que esse sistema de para-raios é o para-raio aqui utilizado em SPDA, tá certo? Aqui é associado aos para-raios utilizados mesmo na rede de transmissão, seja ela CA, seja ela CC. Muito bem. Então, aqui, o que ocorre, né? O que ocorre, né? Mais ou menos como é que ocorrem essas correntes, né? E tensões com o passar do tempo durante uma contingência, tá? Durante uma contingência. Então, no instante t igual a 1, instante de separação dos arcos do contato, olha só, bem aqui aconteceu a falha, bem aqui aconteceu a falta, ok? Aqui é a tensão do arco, está aumentando essa tensão aqui, tá? Tensão do arco elétrico. Aí aconteceu a falha, ok? A corrente ainda ele não consegue abrir, mas no instante T2 tem o disparo do elemento G, que é justamente o interruptor lá eletrônico, né? Então ele liga, vai proporcionar aquele caminho de troca de energia entre o capacitor e o indutor. Então você vai ter ali um circuito auto-oscilante, né?
e ele vai promover uma corrente em oposição àquela corrente. Ó, o I2 é a corrente que é oposição à corrente I1. Então, o somatório delas já está caindo, né? Aí ele diz, olha, no instante T3, ó, instante de interrupção do arco no disjuntor. Pronto, então no instante T3 aqui houve a interrupção do arco no disjuntor. Tá certo? Então o que acontece? Olha só, você tinha arco elétrico, então, portanto, a corrente total, a corrente D, que é a corrente a corrente de carga, né? Que nesse momento ela se apresenta como uma corrente de falta, porque aconteceu uma falta no sistema. Então ela continua ainda com o mesmo valor, olha só, até aqui. Por quê? Porque ela continua fluindo pelo arco elétrico, porque o arco elétrico ele ainda não se extinguiu. Tá? Então a interrupção do arco ela começa aqui no T3. Né? Começa a interromper o arco elétrico aqui no T3. Eu começo a interromper o arco e essa tensão ela sobe. Por que ela sobe? Porque ela está querendo manter o arco, ela está querendo manter aquele caminho. Né? Então ela vai aumentar, né, pela lei de Lenz, ela vai aumentar o quanto ela puder. E aí, nesse momento aqui do T4, tem o disparo dos para-raios, tá certo? Tem o disparo do para-raios, né, ele entra em ação e aí bloqueia essa sobretensão, tá? A partir do momento que há o disparo do para-raios, quando ele disparou, né, o arco se extinguiu completamente e aí esse elemento vai começar, o elemento disjuntor, que eu digo, ele vai abrir de fato e essa corrente vai começar a cair, tá certo? Então, basicamente é isso. Aqui no T5 é o instante de interrupção de fato do disjuntor CC, tá? Então, o disjuntor CC que ele fala é o módulo inteiro, pessoal, não é somente algum daqueles 3 módulos, né? Você tem primeiro módulo é um disjuntor CA clássico, o segundo módulo circuito de autooscilação e o terceiro módulo é a proteção, tá? Feita através da para-raio. Então, o que ele chama de disjuntor CC é o conjunto da obra. São todos esses elementos em operação, ok? Muito bem, então aqui é mais do mesmo, pessoal, mais explicação sobre isso que a gente tem falado, né? Eu gosto de falar repetidas vezes para fixar bem, então vou só fazer uma pequena leitura. Ele diz aqui o modo de interrupção da corrente contínua. Então, assim, de uma maneira geral, tem-se que o disjuntor consistirá de 3 partes, o disjuntor CC, evidentemente, né? O caminho de corrente nominal, é onde a corrente CC passa, e a chave é fechada durante a operação normal, né? Esse primeiro aí, na verdade, se trata de um disjuntor clássico. O caminho de comutação, que consiste no interruptor e um circuito ressonante, baseado em indutor e capacitor, usado para criar a corrente inversa. E o caminho de absorção de energia, né, que consiste de um interruptor e estou chamando aqui de varistor, mas a gente vai chamar, na verdade, de para-raios, tá certo, pessoal? Para-raios, nada de varistor. Varistor é nomenclatura muito empregada em baixa tensão, a gente aqui pensa mais alto, não nenhum demérito para baixa tensão, muito pelo contrário, não estou fazendo juízo de valor, nada a ver com isso. É só que aqui a aplicação da gente nessa disciplina para tensões maiores, mais elevadas, tá certo? Muito bem, então vamos seguindo. O caminho de comutação tem uma ressonância séria. Quando a interrupção é necessária, a oscilação de corrente pode ocorrer entre um caminho nominal e o de comutação na alta frequência natural, esse caminho LC, tá certo? Se a amplitude da corrente oscilante for maior do que a da corrente de entrada, então ocorre o cruzamento por zero e o comutador pode interromper a corrente no caminho nominal. E a corrente I0 continuará a fluir e carregará o capacitor C. Se a tensão do capacitor exceder um determinado valor, que é escolhido para ser a capacidade de tensão do disjuntor, o caminho de absorção de energia atuará fazendo com que essa corrente diminua. Então, você tem ali elementos de proteção
justamente contra a sobretensão. Esse capacitor ele vai ficar, em algum momento ele vai ficar carregando, né? E você tem que dar um baixo para essa carga. Então, esse limite é determinado pela especificação do elemento para-raio, tá certo? Muito bem, aqui tem algumas outras tecnologias, tá, que eu quero mostrar para vocês, né? Aqui totalmente baseada em eletrônica de potência, onde você tem elementos, né, tiristorizados, né? Aqui é um GTO, na verdade, o GTO nada mais é do que um tiristor, não, dois tiristores em oposição, né? Dois tiristores em oposição de fase, onde um controla o semiciclo positivo, o outro controla o semiciclo negativo dessa corrente, tá certo? E aqui você vai ter um para-raio, só para proteger esse elemento, porque quando ele quiser fechar, vai se estabelecer uma alta tensão e esse para-raio vai bloquear essa alta tensão, tá certo? Então é um elemento de proteção, uma estrutura bem simples, mas baseado em eletrônica de potência pura, tá certo? Aqui uma solução parecida com o que a gente já tem, ok? Aqui foi proposta pela General Electric há muito tempo atrás, mas aqui eu trouxe mais para que vocês conhecessem, mas eu creio que não foi levado à frente. Isso daí deve ter apresentado bastante problema, tá? E por último, esse esquemático aí também bem complicadinho da Toshiba, né? Ela apresentou isso aí também já tem um tempo, né? E confesso para vocês que trouxe mais em caráter de apresentação, não sei maiores detalhes, mas aqui a gente está vendo disjuntores clássicos, né? A vácuo e a SF6, disjuntores que são naturalmente aplicados em CA, média e alta tensão, né? Com isolação esse a vácuo, para religação bem rápida. Esse disjuntor é baseado em hexafluoreto de enxofre, né, SF6, né, aquele gás que eu falei para vocês. Bastante comum hoje em dia, né, uma solução também cara, não é barata. E também com eficiência muito boa sob o ponto de vista da isolação. Aqui você tem elementos de capacitor resistor, aí mais proteção aqui, esse aqui é um para-raios. Aí você tem aqui, olha só, capacitor, aqui seria o circuito auto-oscilante, para-raio, para proteção desse circuito. Por quê? Porque aqui eu tenho uma chave, ó. Quando eu quiser abrir esse circuito, vai aparecer sobretensão sobre a chave, ela vai ser refletida para cá, para o primário desse transformador, e aí você vai ter que ter um elemento para bloquear. Aqui também outro elemento de proteção, que também é outro para-raio. Não sei maiores detalhes, para falar bem a verdade para vocês, não sei maiores detalhes de funcionamento dessa solução proposta pela Toshiba, que também já tem algum tempo, e eu realmente não sei se isso daí foi implementado comercialmente. Eu sei que foi tratado muito bem em laboratório, mas comercialmente não sei se foi tratado, se foi implementado. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula sobre disjuntores CC, e eu acho que a ideia para passar, né, a principal mensagem, né, para ficar para vocês é a metodologia, né? Aqui a gente não vai se prender muito à questão tecnológica, como é que funciona o disjuntor CC da Toshiba. Não, eu quero que vocês entendam, né, a filosofia por trás da operação do disjuntor CC. Ou seja, 3 caminhos básicos, um onde você teria disjuntores clássicos, outro caminho onde você teria circuito de autooscilação para provocar a corrente contrária e naturalmente a passagem por zero, e outros caminhos que você teria os elementos de proteção, né, contra surto de tensão. E todos esses elementos estão postos aqui nessa solução da Toshiba, mas realmente eu não sei o detalhe de operação desse disjuntor CC, tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês, e aí a gente vai conversando e nos encontraremos em outros momentos.
Aproveite meu vídeo e até a próxima.